Hoje eu quero contar para vocês uma coisa que eu venho aplicando nos projetos e que eu também apliquei na minha casa. Então, como exemplo, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz na minha casa e que eu repito isso um pouco no escritório, nos projetos e que eu acho que você pode fazer na sua casa também. Uma coisa que eu gosto muito é de histórias de casa e casa com histórias. Então, cada vez mais a gente tem feito projetos com uma pegada afetiva. E o que seria isso? A gente colocar objetos que tenham histórias na própria casa. Não deixar escondido aquele objeto. Sabe aquele cantinho da viagem? O cliente sempre pede para a gente fazer o cantinho da viagem, com objetos que eles trazem. Mas também tem aquele que tem um objeto guardado que era da avó, um móvel, um quadro ou qualquer outra coisa. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui nesta parede. Essa parede aqui da minha casa é uma parede que conta a história da gente, um pouquinho da gente. São objetos que a gente trouxe de viagens, antes da Alice nascer, depois, então sempre tem uma historinha. Então toda vez que eu olho para cá, eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de quando eu captei algum objeto desse. E junto disso, o que eu fiz? Um quadro com a palavra inspire, para toda vez que eu olhar para cá, eu me organizar para uma próxima viagem ou para uma próxima história. Acima dele tem a letra A, que é a letra da Alice, que também representa a letra de amor, que é a família. Aqui a gente tem viagens, aqui ó, aquela placa lá foi quando a gente foi esquiar e foi uma viagem depois da Alice que foi feita só eu e meu marido e mais um casal de amigos e foi muito importante pra gente, que foi a nossa primeira viagem depois dela, primeira viagem sem ela e depois da existência dela. Então aquilo ali tem uma memória afetiva de uma conquista nossa. Aqui a gente tem placas de viagens da gente em momentos diferentes. E tá vendo aquelas casinhas ali em cima? Essas duas casinhas, elas estão ali representando que por mais que a gente rode o mundo, a gente volta para o mesmo lugar, que é a nossa casa. Então, quando eu boto isso na minha parede da minha casa e eu conto essa história e eu reafirmo o meu planejamento de vida e eu faço isso nos meus clientes, eu acho que fica um projeto muito mais legal, muito mais bacana, com história, com afetividade, do que uma coisa rígida e fria. Vocês já escutaram alguma vez, algum momento na vida, alguém falando: o arquiteto fez a minha casa, mas eu não me sinto em casa. Acho que ele fez a casa para ele. Então, isso não pode acontecer, pelo menos não aqui. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo esse espaço aqui, ó? É aqui que eu trabalho. É aqui que eu sento, que eu projeto, que eu penso, que eu organizo toda a minha estrutura de trabalho. E ela tá junto da minha parede afetiva, ela tá junto da minha sala, aqui minha filha brinca, aqui eu estudo, aqui eu trabalho. E é super possível. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é a importância do projeto com história. Eu faço isso para mim, eu faço isso para os meus clientes e é super possível. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para a gente ver muitos e muitos mais projetos com história.